Oi, Ali. Esperar um pouquinho, tô esperando o César entrar pra gente, pra eu convidá-lo. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Eu tô só esperando o César entrar pra gente começar, tá bom? Só esperando o César entrar, tá, pessoal? Tá chegando. Cheguei! Boa Chegou. noite! Boa noite a todos. E aí? Boa Deu trabalho, noite. né? Boa É, noite. Minha filha, eu tô desaprendendo. Eu tinha que sair da conta, mandei mensagem pra você, tinha que sair da conta pra entrar, mas tudo bem. mas eu Faz já estava parte, né? aqui. Tem que aprender, César. Eu não vou viver pra sempre. Se você morrer, você sabe que eu te mato, né? Então, vamos lá, A né? Aline Você já disse se que vai apresentou. tentar. Hum, Não me apresentei ainda, só falei pro pessoal que tava esperando você entrar. A tá, Aline disse que legal. vai tentar gravar a tela pra gente, pra ver se a gente conseguir gravar, se a gente não perde a live. Ah, legal. Obrigado, Aline. Valeu mesmo. Então, tomara que ela consiga, e obrigada. Eu vou ficar sem óculos, porque meu óculos tá dando reflexo. Eu não tô enxergando nada, nem com óculos, nem sem óculos. Boa noite, A Ivanilda Ivanilda. tá dando boa noite. Boa noite, Ivanilda. Tudo bem? Como é que você tá? A Mari acabou de entrar. Ó, Mari Thaís entrando. chegou. Vamos lá, Aline. né? Nós te chamamos, Aline. Vamos lá, então. Quer se apresentar para o pessoal que não te Bom, eu conhece? sou Jaqueline Cruz, psicóloga, Aline. hipnoterapeuta e, bom, graduanda quer dizer, pós-graduanda em TCC. E é isso aí. Nós somos da Evoluir Psicologia e Hipnose. A gente dá curso extracurriculares para psicólogos e outros profissionais da área da saúde. Entre esses cursos tem o curso de hipnose clínica, que esqueci a palavra, César, me ajuda. Curso de hipnose clínica para aprimorar suas técnicas, né? Era Que é isso para que tu ia aprimorar. dizer? Não, que o conselho deixa, eu ia dizer. Eu esqueci a Ah, sim, não, palavra. que é autorizado, né, pelo Permitido, olha. Conselho Federal de É, Psicologia e tal. que é Legal, permitido pelo conselho. isso, você tá sem óculos, tá te ocasionando alguns problemas, mas Eu tudo não tô bem, enxergando normal. nada, e aí tá subindo Ó, a Elaine tá falando que o vídeo está o vídeo tá pausando. pausado Não, mas pra até que mim. pra mim tá normal. Aí, ó, minha irmã Gente, pra entrando na mais live aí, alguém. ó. Seja bem-vinda, Rose. Boa noite, Rose. O que seria de nós sem a família, né? Quem seria? Como O que seria? seria? Pessoal, avisa a gente para mais alguém, tá pausado. E César, vai lendo os comentários porque eu não estou enxergando. Aí eu fico Oi, maninha, tudo bem? Seja bem-vinda à nossa live aí. gata pra caramba, Rose, hein? De família, né, gente? Essa Agora questão de travou, César. beleza. Travou? Mas eu tô te Uhum. vendo normal. Travou, travou. Você travou pra mim. Não, mas Bom, eu tô vamos ver o que que normal. rola. Eu tô Vamos ver normal e como você tá vai. normal. Deixa eu ver em que internet que eu tô conectada. Vamos lá. Vamos lá, Vambora. pessoal. Transferência Vai contra transferência pedindo na os feedback TCC. aí. A Vamos lá, Aline mas tá falando que tá primeiro dando umas deixa. travadinhas, ó. Eita, Giovana. Mas vamos Vamos lá, se seguindo aqui. apresenta e vamos na Bom, fé. pessoal, para quem ainda não me conhece, sou psicólogo, hipnoterapeuta César Alves, né? Estamos aqui todas as segundas-feiras fazendo essas lives aí para vocês, sempre com temas novos, temas diferentes, né? Voltados aí para terapia cognitivo-comportamental Uhum. e
nesse sentido, a gente tem algumas técnicas que a gente utiliza, né? Como eu falei, hipnoterapeuta utiliza a hipnose clínica, e a gente utiliza muito nos consultórios a terapia cognitivo comportamental. E por a gente só fazer isso, né, utilizar muito, a gente está dividindo, trocando, trazendo essa ferramenta para vocês. E hoje a gente vai falar de uma ferramenta que é muito importante, que às vezes o pessoal acha que não tem, né? Porque a TCC, TCC não tem, transferência é só da psicanálise, né? Porque quando a gente fala de transferência e contra-transferência, o pessoal já logo vem daquelas questões do conceito da psicanálise. E sim, a questão da transferência e a contra-transferência são conceitos da psicanálise, né? Mas claro que a TCC, ela traz um olhar diferenciado para essas questões, né? E o que seria essa transferência? É um fenômeno saudável? Sim, é saudável. Como que você vai observar esse fenômeno dentro do setting terapêutico? Aí? Como que vai ser observado esse fenômeno? Você vai perceber, de certa forma, o que o cliente está trazendo, o que ele traz em relação ao seu atendimento. Assim, o que ele está trazendo para você em relação ao tratamento que você está seguindo com ele? Ó, mais uma irmã entrando aí, ó. Seja bem-vinda, Angelita. Beijo. Família em massa, gente. Eu que não tenho irmã me ferro, né? Não tenho irmão. Sou filha única, eu não tenho audiência. Não tem audiência, tá vendo? Não tem audiência. Você perdeu. Você perdeu a audiência, tá vendo? E eu tenho audiência, tenho família grande aí, todo mundo aí é da família, né, que tá aí, né, gente? Por favor, né? Todo mundo é da família. Então, como a TCC, ela é um tratamento com prazo que a gente considera curto, né, gente? Hoje, claro que a gente sabe que está mudando isso e tudo. Porém, assim, como a gente vai ter essa aliança terapêutica, a gente vai observar muito. E é normal que tenha transferência. É normal. Ó, a Carol também é da família. Carol, eita, Jaque. Como a gente vai observar ao longo do tratamento da TCC, vamos falar um prazo aqui. Você foi lá e passou o prazo de 15 sessões para esse tratamento. Então, a gente sabe que esse tratamento ele tem um início, ele tem um meio e ele tem um fim. E durante esse processo vai se enrolar a transferência, até importante que rola. Como eu falei, a transferência é algo saudável, é algo importante que aconteça, até para que você entenda a capacidade desse cliente de se conhecer e de ter uma melhora em relação ao próprio processo de terapia que é dele, gente. É uma coisa que a gente não pode esquecer nunca. O que a gente não pode esquecer? O processo terapêutico é dele, é desse cliente. Então, assim, é para ele que você vai fazer todas as questões que você está fazendo. Então, vai existir transferência sim, gente. A TCC trabalha com esse viés da transferência sim. A gente trabalha com essa questão da transferência e também da contra-transferência, né? Então, na transferência, vai ser importante você avaliar a reação, como que ele reage, o que ele tá transferindo para você naquele momento, em quais momentos está sendo transferido isso. E essa reação, ela vai exigir o quê? Uma atenção. Porque se o psicólogo não tem uma atenção legal para saber que aquilo é uma transferência, isso não vai surtir, claro, o efeito, mas talvez o psicólogo não vai saber aproveitar desse momento de transferência para dar um bom andamento, né? Para dar um bom andamento na nossa sessão aí, na sessão de terapia. Por quê? A gente sabe que a TCC, ela tem compasso. Então, se você tiver com um compasso muito acelerado, talvez você não perceba as transferências. Talvez você não tenha atenção focada para perceber que aquilo está sendo uma transferência. Ou seja, para a gente falar de uma forma global em relação à transferência, procura fazer uma pergunta dentro do seu atendimento. Em que lugar que esse cliente coloca você? E aí você vai entender bem essa questão de transferência. Em que lugar? Ele te coloca no lugar de uma pessoa superior que sabe tudo, ele te coloca num lugar de equiparação, vocês são iguais, ele te coloca num lugar de que você sabe menos que ele te coloca no lugar de um pai, de um amando. Em que lugar ele está colocando você? Para a gente entender a grosso modo, gente, se tiver dúvidas, a gente vai responder todas as dúvidas, né, Jaque, no final. Tal. Mas, a grosso modo, a gente falando de transferência, basicamente é isso, entendeu? É claro que, assim,
a gente pretende, de uma certa forma, explanar, trazer as questões para que vocês façam perguntas e reflitam sobre isso. Então, de uma certa forma, é isso. Claro que, assim, minimamente falando, gente, a transferência tem uma série de outras coisas que a gente pode falar aqui, que a gente pode trazer. Porém, assim, a gente não quer ficar aqui numa live 1 hora, 2 horas com vocês falando sobre isso. Então, a gente vai falar de transferência e de contra-transferência, né? Que a Jaque vai fazer as honras agora de falar. Mas, claro, todas as perguntas que surgirem a gente vai responder ao final, legal? Tá, eu vou só complementar, César, o que você disse na questão de ficar de olho na transferência, porque assim, a transferência, ela é positiva, ela não é necessariamente uma coisa ruim na TCC, ela é positiva, mas pode acontecer uma contratransferência negativa, ou seja, o cliente colocar você num lugar em que atrapalhe a relação terapêutica, em que atrapalhe o andamento do tratamento. Nesse caso, em TCC, isso deve ser conversado. Por isso que é necessário você, como terapeuta, perceber esse nível de transferência, perceber o que está acontecendo. Porque se você percebe uma transferência, vamos colocar aí, negativa, né, você precisa sinalizar o seu cliente, precisa educá-lo em relação a isso, e aí vocês precisam conversar de onde que vem esse incômodo, ou você explicar para ele, por exemplo, por que você não pode ocupar esse lugar que ele está te colocando. Então, isso sempre tem que ser conversado, tá? Eu vou seguir, falar da contratransferência. Então, a contratransferência em TCC, ela acontece quando o terapeuta começa a ter pensamentos automáticos e começa a perceber os esquemas dele ligados ao paciente, tá? Ao cliente. Isso também pode ser positivo ou negativo. Você pode ter pensamentos automáticos positivos em relação ao seu cliente e esquemas também. Você pode ter pensamentos automáticos negativos e esquemas também negativos em relação ao seu cliente, tá? Qual é o perigo? O mesmo da transferência. O perigo é, de alguma maneira, sendo os pensamentos e os esquemas que você tem positivos ou negativos, de alguma maneira eles atrapalharem a relação terapêutica, tá? Às vezes, não é porque o esquema é positivo, gente, que é necessariamente bom. Às vezes você tem um esquema positivo, você tem um carinho pelo seu paciente, pelo seu cliente, e isso atrapalha a relação terapêutica, né? Esse carinho que você tem por ele acaba atrapalhando a relação terapêutica. Então, assim, às vezes você fica receoso de dar um puxão de orelha, às vezes você fica receoso de falar algo que é necessário ser falado. Então, assim, a contratransferência, ela também é normal, tá? Tanto a transferência quanto a contratransferência em TCC, ela é normal, faz parte do vínculo terapêutico. O que você precisa analisar é se ela é uma transferência ou uma contratransferência saudável. E quando ela é saudável, a partir do momento que ela não interfere na relação terapêutica, para o bem ou para o mal, certo? Você quer acrescentar alguma coisa, César? A gente vai encaminhando aí, vocês vão fazendo as perguntas que a gente vai encaminhando para o final da live. Então, quem tiver perguntas para fazer, por favor, pode ir fazendo já. O César vai amarrar aí. Vai lá, Legal. César. Seja bem-vindo aí o pessoal que entrou agora, Marcelo, Regina. Sejam bem-vindos aí, pessoal. Aproveita a live, nós estamos falando sobre a terapia cognitivo-comportamental, tá? Então, na verdade, já que eu só queria fazer um complemento em relação à contratransferência. Erivan, tudo bem? Seja bem-vindo. Em relação à questão do foco, o que acontece, né? Quando você está esperando, né, um exemplo, né, já aquele exemplo que eu trago, quando você está esperando aquele seu cliente no consultório e de repente você está esperando ele e tal, e de repente ele não vem, como que é o seu comportamento? Só para a gente refletir sobre isso. Como que é o seu comportamento em relação a esse cliente não vir? Como que são os seus pensamentos em relação a ele? Poxa, ele não veio, e agora? Tal.
Você pensa coisas positivas ou você pensa, ou melhor, vou corrigir aqui. Você tem pensamentos adaptativos ou pensamentos disfuncionais? A Gabi está precisando, Marcelo? Que legal, a Gabi. Ó, Marcelo, já traz a Gabi para a live. A gente já faz aqui ao vivo. Eita, né? A Gabi vai te matar a hora que ela assistir. Então, é assim, o que acontece? Quando o seu comportamento, seu pensamento, na verdade, em relação a esse paciente, vai ser aquilo que a gente chama de contratransferência. Então, veja como estão os seus pensamentos em relação a esse cliente. Quando ele falta, quando ele não vem, quando ele chega atrasado, ou até mesmo quando ele faz perguntas dentro do consultório que te deixa meio desconcertado. Assim, isso seria a contratransferência. Legal, Jaque? Isso mesmo. É Bacana. que isso não necessariamente a gente só precisa tomar cuidado quando isso atrapalha a relação, né? Então não necessariamente são essas coisas. Às vezes, como o exemplo que eu dei, pode ser uma coisa positiva, você pode ter um carinho por esse cliente, ele pode ser, sei lá, tem o nome da minha mãe. E aí, inicialmente, é só isso, tem o nome da minha mãe. Mas, de repente, você começa a perceber que você está, de alguma forma, preferindo aquele paciente, de alguma forma você está deixando de falar coisas que você precisava falar, por medo dele ficar irritado ou chateado com você. Então, assim, e aí a gente deu alguns exemplos, né, que podem ser positivos e negativos, adaptativos e desadaptativos. Tá, e aí, o que fazer com isso? A gente precisa entender de onde que tá vindo esse incômodo, né? Que seja o positivo ou o negativo. A gente precisa entender de onde tá vindo. Já é sabido que a gente se relaciona com pessoas que têm os esquemas parecidos com os nossos, então isso é muito comum de acontecer, é muito comum a gente confundir as coisas nesse sentido. E aí o que a gente pode fazer? Em primeira instância, a gente pode aplicar as próprias ferramentas que a gente usa nos nossos clientes, a gente pode nos auto-aplicar para a gente entender o que está acontecendo. Então, aplicar um RPD de 3 colunas, um RPD de 5 colunas, para a gente entender por que a gente está tendo esses pensamentos automáticos, por que a gente está tendo esses esquemas em relação a esse cliente, né? Num segundo momento, é muito importante que a gente faça supervisão. Às vezes, sozinho, a gente não dá conta de entender o que está acontecendo. Então, é interessante a gente buscar supervisão, né? E uma coisa que a gente faz muito e que ajuda bastante é trocar com um colega, né, César? Então, às vezes, você sozinho, a gente acha que o nosso trabalho tem que ser sozinho, né? E, obviamente, gente, que não é quebrar o sigilo, mas é falar, olha, eu tenho um cliente que, por exemplo, quando ele vai falar de tal coisa comigo, eu me sinto desconfortável, desconcertada, penso assim, assim, assim. Então, dividir com os colegas, porque às vezes um colega tem uma visão da situação que a gente não tem. É muito importante a gente dividir, principalmente nos casos de contratransferência, é importante a gente dividir com o colega e fazer supervisão e aplicar as próprias ferramentas que a gente tem na gente mesmo, para a gente conseguir aí prestar um serviço de qualidade para os nossos clientes. Seja bem-vinda, quer acrescentar mais alguma coisa, César? Quero dar boas-vindas para a Jaciara aí, que acabou de entrar. Seja bem-vinda. Assim, quando a gente traz essas questões aqui, gente, de transferência e contra-transferência, é para você se observar. Para você se observar o que está acontecendo em relação a determinado cliente ou não. O cliente, ele chega no seu consultório, ele não sabe o que são esses fenômenos da transferência e da contra-transferência, né? Ele não sabe que isso pode acarretar uma sessão boa ou uma sessão ruim, essa questão da transferência. Então, assim, mas como eu falei, né, é muito amplo. Então, assim, seria legal, né, já que agora, se tivesse perguntas, para a gente já ir caminhando para o final, né, porque falta aí uns 5 minutinhos para a gente finalizar a live aqui. Aí vamos fazendo perguntas aí. Oi, Jaque. Parece que o pessoal não tem pergunta. Será que tá travado? Acho que não.
Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, não tá travado não. Porque o pessoal... Gente, só sinaliza aí se tá tudo bem, se vocês estão ouvindo bem, vendo bem. Alguém quer dizer alguma coisa, quer fazer alguma pergunta, ficou alguma dúvida? Seja bem-vinda, Karine, no finalzinho, mas tudo bem. A gente vai, né, tentar ir gravar essa live para disponibilizar para todo mundo, né? A Josiara disse que tá tudo bem. A Rose nos aplaudindo. A Rose é linda, né? Você sabe disso, que é de família. A Rose é. Beleza, né? Eu tô vendo. Viviane entrou, seja bem-vinda. Bom, eu acho que a gente pode encerrar então, né, César? Então, o pessoal acabou entrando agora, né? Então, parou de gravar? A Aline tá avisando a gente que parou de gravar, mas gravou uma boa parte, Aline. Vamos ver se eu consigo gravar aqui agora. Vamos ver se ela consegue. Tomara que eu consiga gravar. Então é isso, pessoal, que a gente tinha para falar hoje. Por nada, hoje. Rose, é verdade, é linda mesmo. Então, a gente Mas o César faz sucesso, né? Eu sou Vocês são uma família bonita, Rose, porque o César também faz sucesso. Então, gente, era isso, né, Jaque? A gente vai finalizando por aqui, tá, pessoal? A gente, né, já que não tem nenhuma pergunta, mas a gente deixa aqui para vocês sempre, né, aquela dica. Procura a gente nas redes sociais, façam perguntas, cheguem próximos. Tem link do WhatsApp na bio, quiser falar com a gente. Isso, chama no privado, chama no WhatsApp, chama no Facebook. Qualquer lugar das redes sociais aí, a gente está sempre disponível para responder todas as questões, tá, pessoal? Fica à vontade para falar com a gente, tá bom? Fica tranquilo. Tem gente que não gosta de se expor mesmo, a gente super entende, né, Jaque? Então, assim, mas a gente fica super tranquilo. Beijos, abraços e até a semana que vem, pessoal. Até a próxima. Pensem sobre isso. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Tchau, Ivanilda.